fazendo a pergunta: o que é que essa passagem nos ensina sobre os milagres bíblicos? E eu tenho aqui alguns pontos. O primeiro é que, às vezes, a iniciativa é de Deus. Deus não precisa da fé humana e da iniciativa humana para Ele curar. Ele cura quem Ele quiser, quando quer, pelos propósitos que Ele tem. Às vezes nós não estamos pedindo, às vezes não estamos nem pensando nisso, e de repente a graça de Deus nos alcança, um benefício nos alcança. Porque se Deus fosse nos abençoar, dependendo da nossa fé e da nossa iniciativa, nós estaríamos todos perdidos. Então, misericordiosamente, amorosamente, sabiamente, na sua providência, Deus nos abençoa muito mais do que nós merecemos e pedimos. Exatamente como o caso desse homem. Exatamente como o caso desse homem. Segunda coisa, nem todas as pessoas que recebem alguma graça de Deus acabam crendo em Deus e se convertendo, como é o caso desse homem aqui. Ele foi curado soberanamente por Jesus, mas não demonstrou nenhuma gratidão, nenhum arrependimento, foi dizer o nome de Jesus lá para os seus perseguidores. E através da história, há muitos casos desses, de pessoas que foram abençoadas por Deus, receberam privilégios da parte de Deus, graça da parte de Deus, mas passam por esse mundo imersos nos seus pecados, sem se arrepender. E sem lembrar que esse mesmo Deus que um dia lhes deu favores aqui nesse mundo, é o mesmo Deus que pode fazer com que coisa pior aconteça depois da morte. Temos que considerar a bondade e a severidade de Deus. Deus é amor, mas Ele é justiça também. Deus é misericordioso, mas Ele é reto e verdadeiro. Ele é reto e verdadeiro. Mais um ponto aqui. Os milagres eram manifestações da graça e da misericórdia de Deus para com os homens. Deus, no seu amor e na sua misericórdia, tem compaixão deles. Mas o último ponto aqui, a última lição que eu quero tirar aqui dos milagres, e desse em particular, é que eles apontavam para Jesus como Messias, Salvador e Deus. Gente, presta atenção nesse sinal em particular. Jesus vai ao átrio lá, onde ninguém ia, onde estava aquela multidão de gente doente. Ele vai direto para aquele homem, ele não vai lá para curar em massa, ele vai para aquele homem, vai direitinho, cura aquele homem sem que o homem tenha fé e sem que o homem peça, e faz isso no sábado, com um único objetivo, além de mostrar misericórdia para aquele homem, é provocar uma discussão, onde no final ele vai dizer: eu sou Deus, por isso que eu faço no dia de sábado, porque Deus não está sujeito às leis que Ele passou para os homens. As leis de Deus, elas foram para os homens, mas Deus está acima delas, e Jesus, sendo Deus, Ele pode fazer o que Ele quer no dia de sábado. Ele é o Senhor do sábado. Ele é maior do que Moisés, que deu a lei. Então, esse milagre termina com a afirmação de que Jesus é Deus. E é aqui que eu então trago a passagem para nós. O que é que essa passagem então quer de nós? Quando você lê esse texto, o que é que o texto está querendo de nós? O que é que Deus quer de nós quando nós lemos uma passagem como essa? É óbvio, não é? E quer que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, que não há outro, não há ninguém semelhante a Ele. Há líderes de religiões, há pessoas importantes que têm ideias religiosas, filantrópicas e beneficentes, muito boas para a humanidade, mas nenhum deles é Deus. Só Jesus. É isso que o texto nos desafia. O texto também nos desafia a que nós renunciemos os nossos pecados. A gente não pode ignorar a força daquela palavra de Jesus para o homem: você já foi curado, você já foi beneficiado, então não continue a pecar, para que não te aconteça coisa pior. E a gente fica pensando assim: ah, meu Deus, como é que eu vou atender isso? Eu sou pecador, eu sou fraco, eu sinto a força do pecado dentro de mim, como é que eu posso me arrepender, como é que eu posso mudar de vida? Não esqueça que aquele que disse: não peques mais, é o mesmo que disse: toma o teu leito, levanta-te e anda. Ele dá força para que você faça isso. O mesmo poder que ele teve de levantar aquele homem seria o mesmo poder que ajudaria aquele homem a se arrepender e mudar de vida. Por isso, nessa manhã eu queria que você ouvisse essa palavra. Você que sabe que é um pecador,
que está enredado nos seus pecados, que tem o fardo dos pecados sobre a sua vida, que se sente impotente ali à beira de um poço de falsas esperanças, se sentindo abandonado. Eu queria nessa manhã você ouvisse essa palavra de um Cristo que é poderoso para mudar a sua vida, para transformar a sua vida, porque é Deus. Ele não é um homem religioso, um homem místico, mas é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está vivo e voltará. Que nessa manhã seja o dia de esperança, de libertação e salvação para você. Amém. Oremos.